Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos nesta sexta-feira, encerrando a nossa semana com alegria, sempre vos louvando, agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus, que está sempre conosco. E assim, aprenderemos com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e nesta noite também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, muito boa noite a todos vocês, queridos amigos, e com a graça de Deus, estamos sim abrindo o nosso encontro desta noite, abrindo esse nosso encontro onde falamos, claro, falamos do Evangelho, falamos de Joana de Ângeles, mas sempre o mais importante é que tudo aquilo que aqui nós falamos, comentamos com vocês, se referem, claro, a nós mesmos. Aquilo tudo que as orientações evangélicas nos trazem, o Evangelho nos traz, e que são importantes para o nosso dia a dia, para nós nos policiarmos acima de tudo. Então, vamos aqui agradecendo a presença de vocês que estão chegando, vocês que já estão, então, por aqui, Estão chegando, eu e Célia damos o boa noite para todos vocês. E neste boa noite, então, já vamos cumprimentando também nossa prezadíssima Alzira, também a Alzirinha, que está sempre aqui conosco. E é isso, meus amigos. Vamos, então, iniciando esse nosso encontro, esperando que, claro, esteja tudo bem com vocês e passamos por esse... Estamos hoje num dia geladinho, Pelo menos aqui na região Americana, estado de São Paulo, do Sul, então uma frente fria que chegou aí, trazendo um pouquinho de prejuízo para alguns dos nossos irmãos, a região de Ribeirão Preto, a própria cidade de Ribeirão Preto, Guariba também, com muito prejuízo. Então, nosso abraço, solidariedade entre os nossos irmãos lá da região e das regiões onde o tempo vem causando e fazendo estragos, onde surpreendendo a muitos pela violência, mas todos nós sabemos que as coisas andam entrelaçadas, E nós, com esse nosso dedinho que tanto fizemos aí, devastando a natureza, esse tipo de coisa, vem falar que não, mas a gente sabe que tem então esses efeitos com os quais parece que agora temos que ir nos acostumando. E lutar também para recompor tudo isso que nós, com a nossa maneira de ser, vamos causando ao meio ambiente. Vamos então falar hoje do Evangelho. Estamos aqui no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e hoje vamos falar sobre a afabilidade e a doçura. O capítulo é sobre ser brando, sobre ser pacífico. Nada mais justo que falarmos então sobre afabilidade, sobre doçura, e Joana de Ângeles vem na sequência falando para nós sobre a fé. É importantíssimo, fundamental para todos nós, todos os cristãos e todos aqueles que têm a sua religião, realmente acreditarem. Então a fé é indispensável. E Joana de Ângeles, já pela terceiro capítulo, fala para nós, e hoje vai falar então sobre a fé indispensável. Mas vamos ver o que o Evangelho nos traz: a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e a civilidade do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão a máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas.
O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada os machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que em sua casa, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, parecendo querer se compensar do constrangimento que se impuseram a lures, não ousando ser autoritários sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos serem temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel. Se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências. Não se pode enganar a Deus. Mensagem de Lázaro de Paris, 1861, falando a nós sobre a afabilidade e a doçura. E nesse mundo, não é? Difícil, complicado, e aí estamos vivendo, e mesmo junta-se ao mundo a época em que nós vivemos, essa época de disputas políticas, etc., etc., tanto se fala, porque tanto também se quer, nós precisamos estar atentos ao que disse este capítulo aqui do Evangelho para nós, sobre aqueles sorrisos exagerados, sempre sorrindo, sempre falando isso, falando aquilo, mas nem sempre trazendo no seu sorriso, ou mesmo, principalmente nas suas palavras, a verdade dos seus pensamentos, o que realmente deseja, qual é seu real objetivo, e tantas vezes escondem de uma maneira bem clara seu objetivo e escondem tudo aquilo que poderia prejudicá-los neste momento assim tão delicado, vamos dizer assim, escondendo a sua real intenção. Essa parte do Evangelho que está falando para nós, sobre ser brando, ser pacífico, claro que vem ao encontro daquilo que Jesus nos deixou quando pediu para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Mas evidentemente há há uma interpretação absolutamente pessoal, dependendo de todos os casos, para isso. Claro que tantas vezes, para se atingir determinados objetivos, e o texto nos fala, muitas vezes usa-se uma máscara, não é? Os lábios gotejam leite e mel, mas o seu interior é como aquela passagem do próprio Evangelho que fala, são verdadeiros sepulcros, brancos por fora, podres por dentro. E nessa situação é que precisamos estar atentos quando nós vamos ali, nesse momento, pelo menos que nós estamos entrando agora, vai afunilando, e que nós vamos escolher aqueles que vão nos representar aí por 4 anos. E não é só na questão dos cargos majoritários, mas também daqueles que vão constituir as nossas câmaras legislativas ou as câmaras federais, porque são eles que fazem as leis. E se continuam fazendo as leis conforme suas conveniências, poucos estão se importando com nós, pobres mortais, que, mal dos pecados, ainda colocamos tais pessoas lá para fazerem aquilo que bem desejam, e poucos se importam com aqueles que estão, muitas vezes, necessitando muito. Então, atentar bem para aqueles que estão aí conosco, não é só, como diz o Evangelho do hoje, parecer a serem afáveis, brandos e justos, mas é necessário que realmente o sejam.
como para todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas relações. Claro, começando em casa, aí saímos de casa, vamos para o mundo, como se diz, não é? E aí vamos para o nosso trabalho, que é o objetivo maior, que quando saímos do conforto do nosso lar, vamos para o trabalho e também vamos para tantos outros lugares que precisamos ir, né, para nós nos mantermos. E é sempre o ideal que levemos estampado em nossa face, né, esse sorriso que cativa, esse sorriso que muitas vezes leva, né, uma boa mensagem para aqueles que estão tantas vezes, às vezes piores do que nós, mas que também favorece a que eles tenham bons momentos ou que pensem, reflitam. Então nós não estamos isolados nesse mundo, nesse universo. E a afabilidade, a doçura, o compartilhamento das boas ações, das boas ideias, a caridade, são todas elas ações que nós podemos ter e devemos ter uns para com os outros. E o Evangelho para nós foi claro, né, quando diz que não adianta querermos enganar os outros, muitas vezes passando uma imagem que absolutamente não somos. Até porque nós sabemos de tantas, né, situações onde as pessoas são muito afáveis, brandas, generosas, fora de casa, mas dentro de casa, como diz aí o próprio Evangelho, está citado hoje, são verdadeiros déspotas, mandam e subjugam e tem que ser feito conforme desejam, senão a coisa complica muito. E o verdadeiro termo que foi ali colocado como verdadeiro déspotas ou tiranos domésticos, que signifiquem, né, ali a mesma coisa. Então precisamos ter uma linha de comportamento que é nos dada pelo nosso pensamento equilibrada sim, né? Porque precisamos ter esse equilíbrio já nos nossos pensamentos, para que tenhamos boas palavras, para que tenhamos boas ações, porque a afabilidade e a doçura, quando não é natural na pessoa, fatalmente ela vai e está ali escondendo, muitas vezes, sentimentos muito ruins, complicados, de pouco valor. Essa que é, sim, a grande questão. É como se diz, né? Vamos colocar as máscaras porque vamos em determinado lugar temos que agir assim. É claro que, onde nós formos também, temos que respeitar as características do lugar. Nós não vamos em um casamento com o mesmo espírito, o mesmo traje, quando nós vamos num futebol, ou quando nós vamos assistir um carnaval, ou, não é, quando nós vamos às nossas casas de oração, nossos templos religiosos. Cada lugar tem sua característica própria e tem que ser respeitada. Mas a afabilidade, a doçura, o bom relacionamento, a boa convivência, a simpatia, cabem em qualquer lugar. Então, façamos esse exercício que sempre vai ser bom para todos nós. Disso aí não tenhamos a mínima dúvida. Não é? Então, nosso boa noite também aí para Sandra Oliveira Vita, para Ivana Santa Rosa, aí, claro, para vocês, a Bárbara Santana Nery, vocês aí estando conosco aí nessa sexta-feira aí fria, né? Bem geladinha, com chuva, tempestades aqui, tempestades ali, grande prejuízo lá em Ribeirão Preto, pessoal da região. E realmente, né, vemos os vídeos aí pela internet, principalmente no Instagram, né? E a coisa realmente ficou feia, horrível lá, árvores foram arrancadas, desmoronou um monte de coisa. Meus queridos amigos, é o ambiente, né? Esse ambiente que nós maltratamos tanto, que chega um ponto que ele precisa e vai acabar dando mesmo a resposta para todos nós, né? Muito bem, então agradecendo a vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver o que Joana de Ângeles tem a nos dizer. E ela continua nos falando sobre a fé. Fé, tão importante para todos nós. E ela nos fala sobre a fé ser indispensável, como realmente ela é indispensável. Nas diversas situações que nós passamos por nosso dia, a fé sempre nos traz um porto seguro, né? Sempre nos traz aquele lugar em que nós podemos nos segurar
e projetar coisas melhores, mesmo que as coisas no momento estejam bastante complicadas, bastante ruins, né? Nossa boa noite aí também para a Irene. Irene, grande abraço. E vamos lá, a fé é indispensável. A fé é um alimento espiritual de que ninguém pode prescindir. Encontra-se esculpida nos recessos do espírito e mesmo quando solapada pelos interesses mesquinhos ou esmagada pelas circunstâncias inditosas, prossegue e revela-se com 1000 faces, em variadas expressões. A fé apresenta-se espontânea, natural, graças aos impositivos da própria vida. Inconscientemente, se manifesta na tácita aceitação dos múltiplos fatores que organizam a existência humana, tanto quanto surge nas atividades, sem que o homem lhe perceba a presença, sem a qual o suspeitoso e inconformado teria problemas, padecendo dominadores e injustificados receios. A fé, ela tem essa característica para todos nós, não é? Ela nos traz esperança. Esperança. Mesmo que a situação esteja terrível, esteja difícil, pareça ser, né, definitiva, mas sempre essa fé é aquela chama que não se apaga da esperança. Porque imagina não termos esperança, o que nos sobra? O chão, o solo, não é? Então a fé é fundamental para todos nós. E a Joana continua. A fé humana está presente em todos os cometimentos da própria conjuntura física. A fé divina, no entanto, em considerando as frágeis expressões em que as organizações religiosas a têm apresentado, surge e esmaece no espírito, conforme as disposições que o dominam no dia a dia da romagem carnal em busca do destino da vida imperecível. A fé humana, como diz, né, a nossa fé no nosso dia a dia, está presente em tudo aquilo que nós fazemos. Né? Tudo aquilo que nós fazemos. E nós fazemos e tomamos atitudes porque acreditamos nessas atitudes. Quando a gente se dispõe a realizar alguma coisa, ou no nosso próprio dia a dia, uma coisa muito simples, banal não é, mas corriqueira, vamos dizer assim. Quando vai se fazer um almoço, por exemplo, né? O que é que se faz? Objetivando o final, vamos fazer um arroz aquele cheiroso, gostoso. O que se tem que ter? Né? Tem que ter ali, claro, o arroz, os temperos que dão aquele aroma muito agradável. Tem que ter ali o fogão, tem que ter ali o fogo, tem que ter ali o utensílio, para que tudo possa bem ocorrer. E qual é o objetivo final? É que no final, quando desligar a chama que cozinhou ali o arroz, tudo esteja muito bem. Esteja ali o arroz soltinho para quem gosta de soltinho, esteja ali o arroz molhadinho para quem gosta de molhadinho, ou empapado para quem gosta da sua santidade, o Papa, né? Cada um na sua característica. Mas trabalha-se em função do objetivo e acredita-se, com tudo que se fez, com todo o trabalho que fez, com todo o amor com que se fez, ali naquele instante, com aquele objetivo, que tudo vai dar certo. E é essa esperança de que tudo vai dar certo que concorre para que ali se faça tudo certinho para que o resultado final seja o melhor possível. Ou seja, acreditamos que tudo vai dar certo, temos fé que tudo vai dar certo. Mas no meio do caminho, por exemplo, pode acabar o gás, por exemplo. E aí? Pode ser que erre na medida do sal, muito sal, pouco sal, de repente esqueceu um tempero, de repente foi ver o óleo, tinha... Claro, no caminhado, em qualquer situação, tudo pode acontecer. Né? As dificuldades, as ausências, aquilo que se esperava não acontece, mas sempre os objetivos, eles são perseguidos com a esperança que vai dar certo. E isso é que se chama a fé, é o acreditar. É o que aqui Joana de Ângeles fala, né?
E aqui, quando ela fala da fé, isso tudo que nós falamos aí, essa fé humana, nas coisas, naquilo que nós temos aqui e tal, não é? Mas existe a chamada fé divina, que é o acreditar que é maior das fés, vamos dizer, que nós podemos ter. E ela fala de muitas dificuldades que nós temos em relação a essa fé divina. Porque quando nós colocamos um objetivo, nós trabalhamos para que esse objetivo consiga, né? Aí de repente elas fazendo arroz, dá um imprevisto, qual a primeira coisa que se fala? Ah, meu Deus, acabou o gás, como se Deus fosse responsável por colocar ali o gás. Ai, minha Nossa Senhora, né? Os cristãos, claro, cristãos não evangélicos. Ai, minha Nossa Senhora, e agora? São imprevistos. Mas a questão é que essa fé divina, muitas vezes, nós falhamos com ela, porque qualquer imprevisto, por exemplo, já vamos questionar, por que comigo, Senhor? Quando nós sabemos que tudo que nos acontece é exatamente por nossa causa. Aí é que está. Gostamos de terceirizar responsabilidades, mas não tem como terceirizar tudo isso. E a Joana continua. A fé religiosa somente sobrevive se calcada na razão e na envergadura superior dos fatos que lhe servem de base. Certeza da fé divina. Conquista intelectual se robustece mediante exercício e análise, estudo e observação, com o que se fixa, produzindo os milagres da transformação íntima da criatura que se encoraja à abnegação e mesmo ao sacrifício, ao holocausto. Nós sabemos que muitas pessoas foram sacrificadas em função da sua fé, especialmente na questão da fé relativa à presença do Cristo e tudo aquilo que Ele nos trouxe. Então os cristãos foram muito perseguidos, como também de outras religiões, né? Quando se instalaram, até durante a instalação, dependendo, claro, também do tipo de governo que está ali, a gente sabe muito bem disso, determinadas religiões são relegadas, são perseguidas, seus adeptos são perseguidos, e isso não foi só no tempo de Jesus ou depois de Jesus, durante até lá a Idade Média, quando se queimavam bruxas, porque eram bruxas e tal, mas também nos nossos dias e acontece perseguição religiosa. E aí essa questão, quando fala-se aqui do acreditar, da fé e até do holocausto, nós sabemos que grande parte desses que lá morreram pela fé, porque foi colocados para eles, vamos dizer no tempo lá dos romanos e tal, né? Renuncie à tua fé e você será salvo. E isso também nas guerras religiosas que tanto existiram, cruzadas, etc. Quando era proposto, quando um ganhava do outro, renuncie à tua fé e será salvo, você morrerá aqui. Muitos renunciavam à fé, mudavam, né? A gente sabe disso, mas outros não renunciavam. E foram aqueles chamados mártires. Joana de Ângeles foi um. A época em que ela vivia, na época do circo de Roma, que se ateavam fogo nas pessoas, de feras, ela estava encarnada. Ela e o filho dela que professavam a fé cristã, a fé naquilo que Cristo disse. E foi proposto a ela e ao filho dela que se renunciasse, ela estaria salva. Ela não renunciou, preferiu ali morrer em função da sua fé e da sua crença. E essa pergunta que fica para todos nós: até onde vai a nossa fé? É aí que cada um responde por si, né? E continua aqui Joana de Ângeles sobre a fé. É o elemento vitalizador dos ideais de enobrecimento e sustentáculo da caridade. Transitam em muitas direções aqueles que iniciam as abençoadas experiências evolutivas e, destituídos da experiência da fé, se apresentam céticos e frios. Começamos em determinada religião, mas começamos a duvidar por isso, por aquilo, e vamos perdendo então a fé naquela religião ou naquela doutrina, qual seja. E muitos desses que se vão, né? Claro. Joana continua: não tiveram tempo de vivê-la ou de comprová-la,
renuncia muito rápido, porque às vezes a exigência em determinadas coisas não atinge a fé que demonstrou ter no início que aderiu àquela tal religião. Outro assim, alguns que se aninharam em muitas escolas religiosas do passado, formando nelas os conceitos espirituais, ao defrontarem a realidade do além-túmulo, decepcionaram-se por não encontrar as glórias de mentira que anelavam, tornando-se lamentavelmente descrentes desde então. Olha, você acredita que cada religião tem lá seus dogmas, tem seus princípios, tem seus pilares, como a gente sempre diz, e cada um então coloca ali aquele que criou a religião, aquele que foi inspirado, vamos dizer assim, a criar a religião, os seus princípios e, claro, segundo a sua própria crença. O que não significa que aqueles que vêm depois, que se interessam pela base da doutrina, mas quando começam a vivenciar, descobrem que não é nada daquilo. Então, acabam saindo. Ou porque a doutrina impõe determinadas condições para que possam ali prosseguir. Né? São colocados seus princípios e você os aceita ou não, segundo até uma outra religião pela qual você já tenha passado. Ou segundo até o teu princípio de lógica, de raciocínio, de sensatez. Ao saber que determinada doutrina fala isso, proíbe aquilo, não aceita isso, não aceita aquilo, muitas vezes vai contra a nossa maneira de ser. Então podemos até iniciar em determinada doutrina, a partir do momento que vamos nos inteirando, né, mais da base ali, dos princípios mais profundos da doutrina, podemos achar que não é do nosso interesse, aí partimos para outra. E é assim. E muitas vezes não temos tempo, já de cara achamos que não é muito bom, a gente sai sem vivenciar e descobrir no fundo o que se propõe a doutrina que nós escolhemos. Né? Jonas ainda diz: conquista que requer zelo e esforço, a fé, além de ser virtude preciosa, também se reveste do valor racional, sem o que não suporta as vicissitudes nem os sofrimentos. Precisa de razão. A fé precisa também estar ali baseada, sedimentada e fortalecida na razão. Naquilo, vamos dizer assim, que não contradiga, aliás, não contradiga as leis da natureza. Porque não adianta você falar que vai transformar ferro em ouro, a religião diz que não vai. Tantas coisas que muitas dizem que na realidade são coisas mais utópicas do que coisas reais, que fogem completamente à própria lei que a natureza nos dá. São as leis da física, as leis da química, as leis biológicas. Né? Os demais ficam por conta da sociologia, das relações entre nós, da filosofia, etc. e tal. Mas fugir da realidade pura e simples não dá base de sustentação para ninguém. A não ser que se aceite, como se diz, pela fé cega, absolutamente, que falou é aquilo, não importa se tantas outras coisas contradigam. Mas como a gente diz, aí é questão de cada um. Né? Disse Jesus a Jairo, chefe da sinagoga, que lhe rogava socorro para a filha considerada morta: não temas, crê somente. E chegando à casa da enferma, despertou-a para a saúde e a vida. Busca Jesus nos momentos difíceis, quando bruxuleiem os fulgores da tua fé, e reveste-te da necessária humildade, a fim de submeter-se aos impositivos da evolução, embora o tributo de aflição e lágrima que seja necessário oferecer. Não duvides, portanto, do auxílio divino em todos os dias da tua vida. A fé é uma necessidade imprescindível para a felicidade, fator essencial para as conquistas íntimas nos rumos da evolução. É como diz Joana de Ângeles no finalzinho: busca Jesus nos momentos difíceis, quando bruxuleiem os fulgores da sua fé. Quando a fé começa, e reveste-te da necessária humildade a fim de submeter-se aos impositivos da evolução. Apesar
da aflição e lágrimas que todos nós oferecemos, não tem como fugir ainda disso. Isso aí, quando fala que temos que nos revestir da humildade, vai lá para o Evangelho de hoje que fala, sejamos mansos, sejamos pacíficos, e tudo se tornará mais fácil. Mas nem sempre, claro, né? Porque ser manso, ser pacífico, muitas vezes implica em você ter uma paciência muito grande para entender o momento de cada um daqueles nossos irmãos que acabam dificultando nossas vidas por uma razão ou outra, de uma maneira ou de outra. Mas a paciência é assunto para segunda-feira. Bom, então, olha aí, Joana de Ângeles, para nós. Vamos cumprimentando os nossos aniversariantes de hoje. Olha aqui, Cristina Helena Bertuzzi, Rosana Tessarotto, Itamar Zaniti. Nosso abraço, que Deus abençoe muito, imensamente, como tem abençoado todos vocês. Amanhã, Neiva Garcia, Rosana Kiel Ziareski, Luísa Frota, Josefina Oliveira. E domingo, belo dia para se aniversariar. A Silmar Fernandes Dri, João Carlos Tosato, Adriana Nunes, Juliana Marçom Guimarães, Osvania Alves, Eliette Mota. Então, para todos vocês, de hoje, amanhã, depois desses 3 dias, nosso abraço, coração a coração para vocês, Deus abençoando a caminhada, de muita luz, de grandes realizações, e semeando sempre a boa semente, porque a colheita vem, queiramos ou não. Deus abençoe e receba um abraço carinhoso, fraternal de todos nós. Ok, meus amigos? E olha aí, vamos então cumprimentando mais de vocês. Olha, aqui temos também Fábio Fidelis conosco, Maria Aparecida também, nosso querido Manuel. Um abraço, Manuel, para você, para Elô, para todo mundo, tá bom? E isso colocado, vamos então para o nosso encerramento, que já está na hora, né? Já falei muito hoje. Mas, importante sempre é esse momento de prece, quando nós vamos orar, e orar também por aqueles que precisam, tanto quanto nós precisamos, e é muito mais do que nós, muitos de nossos irmãos, claro. Vocês também já vão mentalizando as pessoas, trazendo para a mente de vocês todos aqueles que querem caminhar junto conosco ao nosso Pai no momento da prece, tá bom? Vamos orando pela Maria Helena Santos, Isadora Pérez Garcia, Luciane Sérgio, Andira Vieira Furlan, Tercida Tonello, Antônio Donizete, Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Arvanildo Vieira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Lealza, Carlos Bispo, Eido dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, Rodrigo Nunes Frari, Cristina Mariose, Bárbara Comete, Maurício Barros, Adriano Labela Basso, Maria das Graças, Barbosa Pires, Luiz Esfer, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Fernando Lameu, Elane Peroni, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Rovani Nicolucci, Mirella Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Mudes da Silva, Cláudio Calestro Filho, Amanda Graziela Cassiana, Lênicia de Camargo, e por todos nós, sim, por todos nós, por todos os nossos irmãos aqui, andando, caminhando por este mundo. Vamos lá? Vamos lá. Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, clementis et plentis, in ac lacrimarum vale. Senhor nosso Pai, com tantas bênçãos derramadas sobre todos nós, todos os instantes de nossas vidas, nós aqui, seus filhos reunidos, felizes neste momento, queremos vos agradecer e vos louvamos, felizes, porque aqui estamos juntos.
Louvamos e agradecemos a Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando todos os dias. E sim, felizes por estarmos juntos, também levamos a vós, querido Pai, nossas súplicas. Levamos até vós nossas preces amorosas, nossos corações. E pedimos por todos nós. Pedimos pelos aniversariantes desses dias felizes, por todos os pais que trazem ao mundo seus filhos para as dificuldades do dia a dia. Suas bênçãos estejam com os nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram. Estejam, sim, com os nossos irmãos que também estão nos deixando nesses dias. E com todos esses, e aqui levamos seus nomes até vós, que em nossos lares, em nossa mente, também levamos os nomes e as necessidades de tantos irmãos que conheceis tão bem. E pedimos que fortaleceis a todos eles, fortalecendo também a todos nós que caminhamos neste mundo, encarnados, desencarnados. Abençoa nossas famílias, com tantos e tantos compromissos entre todos nós. Auxilia-nos e fortalece-nos, Pai. Abençoa seus filhos que transitam por este mundo, procurando aqui remir seus erros do passado e adquirir bênçãos para a vida presente e futura. Abençoa nossos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem efetivamente pelo povo que tanto necessita, deixando de lado, sobrepujando sim a vaidade, o orgulho, tão comuns nesses casos, onde o poder se faz presente. Por isso, querido Pai, pedimos também as bênçãos aos nossos irmãos que estão à procura do trabalho tão necessário, abençoando aqueles que nos dão trabalho e aqueles tantos irmãos, todos nós, que amorosamente cumprimos nossas obrigações. Abençoa nossas casas de oração de todos os credos, onde seus filhos vão felizes vos louvar, vos agradecer por tantas bênçãos recebidas. E pedimos por nossas crianças, por esses que estão chegando ao mundo, nossos jovens, adolescentes, com tantos sonhos, desejos de bem caminhar nessa vida, e que o consigam, sempre alicerçados no amor, no respeito, alicerçados no perdão dado, no perdão também recebido, alicerçado na indulgência, na paciência, tolerância, vivendo uma vida de caridade, de solidariedade, de fraternidade, e que juntos possamos recuperar este mundo que criastes para nós, e que todos nós, já em nossa ânsia, nossa arrogância, nossa ignorância, tanto já o prejudicamos. Assim, levamos a vós esta prece que nosso Mestre nos deu, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia em nossas vidas. Vidas aqui reunidas nesse instante, nas vidas de todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, estejam sempre equilibrando o nosso corpo físico tão frágil, esteja auxiliando a nossa alma tão comprometida a nos dar a harmonia e que levemos seu amor, sua paz onde formos aos nossos irmãos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, abençoa nossos bons espíritos, abençoa nossos irmãos que se perderam em suas existências, estejam eles encarnados, desencarnados, fortalecendo-os para o retorno ao caminho do bem tão necessário. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre.
É isso, queridos amigos, agradecemos, nosso abraço também aí ao Carlos Eduardo Aragão, né, ao Roberto Bessa, né, de Sepetiba, que maravilha! Grande abraço para todos vocês que estão conosco, eu e Célia, desejamos uma linda noite, um beijo grande, aquele abraço coração a coração para todos vocês, juntos sempre bom, sempre melhor, fortalecidos, né, no nosso dia a dia, por tantas instruções que precisamos abraçar. Eu e Célia então desejamos uma bela noite, um ótimo, maravilhoso final de semana, segunda-feira, com a permissão do Pai, tão importante, com saúde, estaremos todos reunidos novamente. Então, fiquem todos maravilhosamente bem, aproveitem o final de semana com a família, aí com os amigos, vamos crescer espiritualmente por nossos bons pensamentos, palavras e ações. Fiquem todos lindamente bem, ótimo final de semana e, claro, até segunda-feira. Tchau.